Olá, eu sou o Padre Francisco de Assis, da Arquidiocese de Aracaju. Atualmente eu sou pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus, na cidade histórica de Laranjeiras. Eu fui ordenado padre no dia 25 de janeiro do ano 2000. Nos primeiros anos eu tomava conta da paróquia de Santo Amaro das Brotas e Senhor dos Passos, em Maruim, no mesmo período em que aqui, na paróquia de Nossa Senhora da Ajuda, de Itaporanga, estava o padre José William Barbosa Costa, que havia sido meu colega desse tempo de seminário, e com o qual eu já tinha uma amizade desde aqueles tempos, nos anos 90. Sabendo um pouco que eu tentava colocar um pouco dos dons que Deus colocou à nossa disposição, também à disposição da evangelização e da igreja, ele entrou em contato comigo quando ainda estava nas bases da construção desta capela dedicada a São Miguel Arcanjo. Pelos anos de 2004 e início de 2005, foi quando, já levantada a igreja, e pelo menos já com teto e ainda sem contrapiso e tudo mais, foi que nós começamos o projeto do painel que hoje ilustra aqui o presbitério da igreja de São Miguel Arcanjo, em Itaporanga da Ajuda. Para a elaboração desse painel, trocando ideias com o então padre José William, nós achamos por bem nos concentrarmos na ideia do juízo final, uma vez que São Miguel Arcanjo, tradicionalmente, sempre é representado na luta contra o espírito do mal, contra Lúcifer. E essa luta será travada enquanto durar a história e será concluída na fase final, quando Cristo vier para julgar os vivos e os mortos. Foi com essa ideia em mente que a gente planejou e executou este painel, que agora nós vamos dar a explicação iconográfica em todos os seus detalhes. Se observarmos bem, vamos agora nos voltar para as figuras que formam o painel. Foi basicamente recordado o capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, onde Nosso Senhor Jesus Cristo, a falar do juízo final, fala que virá e separará ovelhas de cabritos, uns à sua direita, outros à sua esquerda, para proceder ao juízo. Vemos logo na parte central e mais ao alto o Cristo juiz, que da glória do céu então chama os seus benditos. No capítulo 25 nós vemos quando ele se dirige aos que estão à sua direita, dizendo: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para vós. O Cristo é representado em vestes de juiz, sentado no trono de glória, por isso esse semicírculo circundado com tons de azul e dourado que simboliza o Cristo em glória. Ali está simbolizado basicamente a Santíssima Trindade. O Cristo, o Filho, como juiz, no centro, carrega uma auréola em torno da cabeça com as iniciais gregas, um ômega, um ômicron e um eta. Rhoe significa aquele que é. Junto se encontra também o anagrama de Cristo em grego, iota sigma, e do outro lado chi e sigma, Jesus Christos, Jesus Cristo. Este é o significado, portanto, daquelas letras que circundam a cabeça e a face do Cristo. À direita do Cristo, logo acima, está a representação do Pai, que ali nós preferimos nos ater à imagem do Antigo Testamento da sarça ardente e do nome que Deus revelou a Moisés, que está escrito em hebraico logo no topo da sarça ardente. Yod-He-Vav-He, Yahvé, aquele que é, conforme está no livro do Êxodo, no capítulo 3. Do outro lado de Cristo, temos a representação clássica da terceira pessoa da Trindade, o Divino Espírito Santo, em forma de uma pomba, como uma pomba branca, e circundado por 7 candelabros, conforme aparece no livro do Apocalipse, essa imagem dos candelabros em número de 7, que também recordam os dons do Espírito Santo, sempre símbolos da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, a glória significa o quê?
Deus Pai, Filho e Espírito Santo criou a humanidade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo vem em socorro da humanidade. Apenas o Filho se encarna, portanto, somente o Filho tem forma humana. Esse é, portanto, o sentido da Santíssima Trindade está representada desta forma. Se observamos ainda os detalhes sobre o Cristo, nós vamos vê-lo com uma túnica púrpura escarlate e com um manto azul. O que seriam as sombras são rasgos de dourado, porque em Cristo sempre há luz. Não há sombra em Cristo. O vermelho escarlate da túnica do Cristo simboliza a divindade e o azul do manto de Cristo simboliza a humanidade. Em Cristo vemos as duas naturezas, divina e humana, unidas. A túnica, a divindade, o manto, a humanidade, porque o manto cobre a túnica. Na encarnação, a divindade de Cristo fica oculta sob a sua humanidade. Do ombro do Cristo desce uma estola que tem uma leve cruz grega vermelha, para lembrar que ele é ao mesmo tempo o sacerdote e a vítima do sacrifício. A estola é dourada, encimada por duas faixas muito delicadas em vermelho e também com a cruz vermelha, dizendo que ele é sacerdote e vítima ao mesmo tempo, que deu seu sangue para salvar a humanidade. O livro do Evangelho aberto, a Boa Notícia, onde convida os bem-aventurados a participar da sua glória. Este, portanto, é o significado desta parte central e que está mais acima. Com a mão direita, Cristo convida os bem-aventurados. Entre os bem-aventurados, a primeira que se apresenta é aquela Virgem Puríssima, a mais perfeita flor da humanidade, a Santíssima Virgem, a Imaculada Maria, sua mãe, que ali está bem identificada, escrito Mãe de Deus. Ela está toda em azul, porque ela foi toda, é uma humanidade toda tomada pela graça. O azul, para nós ocidentais, lembra o céu. Então, a divinização do ser humano é a salvação em ato na alma do fiel. E na alma de Nossa Senhora, a divinização chegou ao seu cume, ou seja, nela Deus antecipou tudo aquilo que para nós outros, os cristãos, será consumado no fim dos tempos. Ela aparece, portanto, vestida de azul, tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça coroada ao redor da auréola de 12 estrelas, conforme a imagem que aparece no livro do Apocalipse, no capítulo 12. A mulher vestida de sol. Ela não está toda vestida de dourado, mas nela também as vestes não têm sombra. Tudo é luz. Tudo é luz. A Virgem traz 3 estrelas, uma em cada ombro e outra sobre a testa. Isso é um símbolo clássico da iconografia oriental para significar a sua perpétua virgindade, antes, durante e depois do parto do Filho de Deus. Claro, Maria nunca atrai para si, ela atrai para Cristo. Por isso, com ambas as mãos, como que em prece, ela aponta para o seu Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo. Este é, portanto, o significado dela ter sido representada dessa forma. Ela aponta para o Filho, mas com o seu olhar, ela dirige-se a nós, como lhe convidando a você também, vinde para Ele. Você também é chamado a ser contado no número dos benditos do Pai, que serão chamados pelo Cristo quando Ele vier em sua glória. Ainda falando sobre o lado direito do Cristo, logo abaixo da figura da Virgem Maria, nós vemos a representação de algumas pessoas em vestes brancas que estão embaixo de uma árvore sadia e que deu frutos, carregadas de frutos. Essas figuras humanas estão em número de 7. O 7, tradicionalmente, é o número da completude, da perfeição. Essas figuras estão em vestes brancas, conforme outra imagem também do livro do Apocalipse, que trata do juízo final. Nós vemos, próximo à árvore que deu fruto, 3 figuras
que representam pela sua face as três principais raças, diríamos assim, que formaram o povo brasileiro: os índios, os brancos e os negros. Todos os brasileiros são chamados a fazer parte do grupo dos bem-aventurados. Um deles segura uma cesta carregada de frutos maduros. Seja a analogia da árvore que deu frutos, seja da cesta cheia, significa que todos aqueles que põem em prática a vontade de Deus darão sempre frutos e frutos para a eternidade. À frente dessas três figuras representando índios, brancos e negros, existem outras figuras que estão em conjunto. Uma família, um pai, uma mãe e os seus filhos. Cristo se encarnou, santificou a vida de família, para nos dizer que a salvação também passa pela família. E nunca será demais dizer que a igreja, o povo de Deus, é também uma família, onde todos renasceram nasceram da mesma fonte, que é o sacramento do batismo, onde todos são alimentados pelas mesmas graças dos sacramentos, onde todos obedecem aos mesmos mandamentos como regra de vida, onde todos têm em comum a mesma fé e onde todos são conduzidos na mesma direção do Cristo, pastor e juiz. Esta família, também representada em vestes brancas, apontam todos para o Cristo, todos para o centro. E o menor dentre eles, que os coroinhas certamente vão gostar muito dessa figura, o menor dentre eles, como se fosse um coroinha no meio de uma liturgia solene, com um turíbulo oferece incenso. Sabemos que tradicionalmente a fumaça do incenso simboliza a oração dos justos que sobe até a presença de Deus. Também ainda falando sobre os bem-aventurados, vocês vão ver algumas figuras que entremeiam as suas vestes, como que lembrando espigas de trigo, porque se faz referência àquela parábola do joio e do trigo, que cresce junto e que só serão separados no dia do juízo final. Além de que as figuras de ovelhas que ligam as 7 figuras dos bem-aventurados, fazendo alusão à mesma imagem do capítulo 25 de São Mateus, que ele dirá: separarei ovelhas de cabritos, ovelhas à direita, cabritos à esquerda. A árvore que dá frutos também faz referência à fidelidade à graça recebida de nosso Senhor. Nós somos uma religião de aliança. Deus fez tudo compromissando-se conosco. Nós somos chamados também ao nosso compromisso com Ele. A fidelidade dele, quando se encontra com a nossa fidelidade, produz frutos e frutos para a vida eterna. Este é, portanto, o significado dessas figuras que estão à direita do Cristo ou à esquerda de quem entra na igreja. Mas entendam sempre como a figura do Cristo que estende a sua mão direita para os bem-aventurados. Já à esquerda do Cristo, vindo de alto a baixo. À esquerda de Cristo nós vemos a figura de 2 anjos, um que toca a trombeta e outro que segura uma taça ou um cálice que está cheio até a borda. São figuras que remetem ao livro do Apocalipse, que fala dos anjos que tocam as trombetas e Deus então se levanta para fazer o seu julgamento. O outro que segura a taça que está cheia até a borda aponta para baixo, para os condenados. Ao apontar para os condenados, ele lembra que a ira divina já chegou no limite. É, portanto, o sinal da ira divina, o cálice cheio até a borda. Os 2 anjos apontam para baixo, para os condenados, que, diferentemente dos bem-aventurados, já não trajam mais vestes brancas, trazem vestes acinzentadas e levemente azuladas, como já disse. Muitos até foram batizados, foram chamados à vida divina, se tornaram herdeiros da graça, mas pela sua infidelidade à aliança, acabaram por colocar-se em condenação. Por isso,
aquilo que era para ser belo, luminoso, como é nos bem-aventurados, aparece feio, sem vida, completamente já tomado de sombras e de escuridão, naqueles que são os danados. Danado significa os que têm a pena de dano, ou seja, não podem mais ver a Deus. Por isso, diferentemente dos bem-aventurados que olham para o alto e apontam para o Cristo, os bem-aventurados viram as costas e cobrem o rosto, cobertos de vergonha, porque no juízo se darão conta de que foram chamados para a felicidade plena no céu e por sua própria culpa se colocaram em situação de condenação. Eles trazem as vestes cinzentas, eles são também rodeados de feixes de joio que se queimam. Assim como nos bem-aventurados aparecem a figura do trigo nas vestes, os danados aparecem cercados de feixes de joio que foi separado do trigo e foi colocado para queimar. Como do lado dos bem-aventurados aparece a árvore viva e que deu frutos, do lado dos danados nós vemos já uma árvore seca, morta, sem folhas, sem vida, porque não deu frutos. São em número de 6, simbolicamente, porque 6 é o número daquilo que não ficou completo. Se o 7 é a perfeição, aquilo que foi completado, chegou ao seu fim, o 6 é o que não se completou. Poderia ter se completado, mas não se tornou pleno. A vida plena é a bem-aventurança celeste. O inferno é a negação da vida plena. Portanto, diferente dos bem-aventurados representados em 7 pessoas, os danados são apresentados em número de 6 para ter este significado. Assim como os bem-aventurados oferecem um incenso, sinal das preces dos justos que sobem aos céus, os danados não conseguem mais oferecer. A única coisa que pode sair deles é aquela fumaça escura de algo que já não presta mais e que está em situação de autodestruição. Por isso a fumaça que sai dos feixes que pegam fogo já não é mais branca, é uma fumaça escura. Também, junto com os danados, aparece uma figura em forma de serpente. Como não lembrar o livro do Gênesis, que no episódio da tentação, Satanás, o inimigo, o adversário, é representado em forma de serpente. O antigo adversário será destruído sempre no fim, junto com todos aqueles que lhe ouviram a voz e seguiram pelos seus caminhos. Ele está representado em forma de serpente. Ao longo do corpo nós vemos os símbolos dos bodes e cabritos, que se faz referência mais uma vez ao capítulo 25 de São Mateus, separar ovelhas de cabritos. Aparece veladamente o número 666 da besta, que aparece diante da mulher que se reveste de sol, tem a lua debaixo dos pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas, e ela tinha um número, a besta tinha um número 666. Eu preferi colocar em algarismos arábicos que nós já conhecemos. O pescoço da serpente, que liga a cabeça ao resto do corpo, tem uma figura que lembra um cifrão. Por várias vezes na Sagrada Escritura, o dinheiro é visto como a raiz de muitos males. E muitas vezes é por conta da tentação, da ganância, que Satanás faz perder a muitos que foram chamados a uma vida plena, mas que deixaram-se influenciar demais pelas tentações do se dar bem neste mundo, do qual o dinheiro é um símbolo de bem-estar. Este, portanto, é o significado dessas figuras que estão à esquerda do Cristo ou à direita de quem adentra a igreja. No centro de todo o painel, abaixo do Cristo juiz, se encontra a figura de São Miguel Arcanjo, patrono desta capela a ele dedicada. Por que fizemos deste jeito? Não é porque São Miguel seja o centro da fé, nem mesmo o centro da devoção. Toda devoção genuinamente católica sempre aponta para a imitação de Cristo, seguindo o exemplo daquele santo
que imitou Jesus, que foi obediente à lei de Deus, aos mandatos divinos. São Miguel, então, aparece como o exemplo de obediência já do céu e também, a partir do céu, de colaboração com aqueles que procuram ser obedientes a Deus na terra. Ele aparece revestido com uma túnica branca. A túnica branca não é apenas o símbolo da pureza, mas também é o símbolo de todos aqueles que estão a serviço do céu. Não é à toa que, ao celebrar a divina liturgia, a Santa Missa, o sacerdote se reveste de uma alva, de uma túnica branca, também para dar essa significação. São Miguel também se reveste de uma túnica mais curta, que eu quis dar uns tons mais de dourado, com esses tons entre ocre e branco, que dão um tom de um amarelo dourado, e que em vez dele ser revestido com uma couraça estilo soldado romano, eu quis colocar também com algo que lembrasse uma couraça, mas em estilo indígena, que é próprio da nossa cultura brasileira, da região. Não é à toa que Itaporanga é um nome indígena. Então, para resgatar essa questão da história do lugar, em vez de São Miguel vir vestido como se fosse um soldado da época do Império Romano, eu preferi colocar esta simbologia aí, para lembrar também os antigos guerreiros que forjaram o povo desta terra. Ele traz consigo um mantelo, que é um manto mais curto, de cor vermelha. Uma cor não apenas que lembra o sangue, mas também que lembra a batalha, e está pronto a dar-se completamente até o derramamento do sangue no combate pelo bem. Este, portanto, é o significado da veste do arcanjo. As asas brancas são símbolos das mensagens, são símbolos do mensageiro. Não quer dizer que anjo ou arcanjo tenha asa, é apenas uma simbologia iconográfica, porque anjo é chamado dessa forma porque é uma palavra grega, angelos, que significa mensageiro. É simplesmente por conta disso. O anjo está para cumprir as ordens de Deus no que diz respeito à salvação dos homens. Por isso eles são representados com asas. Na mão direita, São Miguel traz a balança, que é um antigo símbolo que, associado a ele, fala da justiça. Segundo a antiga tradição, que já remonta à tradição dos judeus, São Miguel seria o responsável não apenas para combater junto do povo eleito, mas de apresentar diante de Deus as almas dos que combateram na fidelidade à lei do Senhor. Por isso ele é tradicionalmente representado com uma balança, símbolo universal da justiça. Na sua outra mão, São Miguel carrega uma lança com a qual ele fere a serpente pelo olho até saindo no peito. Se observarem bem, a lança que ele segura passa pelo olho da serpente e você vê logo em seguida que ela passou de uma ponta a outra o inimigo. Isso faz referência também à passagem da escritura do livro do Apocalipse, também no capítulo 12. Houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão e venceram. O dragão e os seus anjos foram expulsos do céu e não se encontrou mais o seu lugar no céu. Isso está em Apocalipse, capítulo 12, versículos de 7 a 8. Como eu falei também, São Miguel é invocado pelo povo judeu desde o Antigo Testamento. No livro do profeta Daniel, também no capítulo 12, no versículo 1, falando do juízo de Deus sobre a história do seu povo eleito, diz: naquele tempo levantar-se-á Miguel, o grande príncipe dos filhos do meu povo. São as referências de São Miguel, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Foi com essas referências que a iconografia foi feita. São Miguel olha para nós, que olhamos para ele, com um olhar ao mesmo tempo severo, mas ao mesmo tempo sereno. Quando eu digo severo, quer dizer com seriedade, sereno, com tranquilidade. Pode observar nos traços que ele não traz raiva, ele não traz ódio, mas nos olha com uma serena seriedade. Como quer dizer a nós também, vocês são também convidados
a estar comigo no combate, a estar comigo entre os eleitos, a aceitar o convite de Cristo. Vinde, benditos do meu Pai.